Graça e paz, povo de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Controle do Alto. Hoje, vamos mergulhar numa palavra urgente, poderosa e reveladora. Quero te pedir algo simples, mas importante. Comenta aqui de onde você está nos assistindo e que horas são aí agora. Vamos criar uma corrente de oração, intercessão e vigilância em cada canto do Brasil e do mundo. Agora, presta atenção porque essa palavra é urgente. A Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. O livro de Apocalipse, tantas vezes ignorado ou temido, está vivo e pulsando em nossos dias. Hoje vamos falar sobre o que João viu, sobre os selos do Apocalipse e sobre o que tudo isso tem a ver com os mísseis que caíram sobre Israel. Será que, quando João escreveu que viu estrelas caindo do céu, ele estava vendo exatamente isso? Mísseis cruzando os ares em chamas? Vamos olhar para o capítulo 6 do livro de Apocalipse e comparar com os eventos que estão acontecendo agora entre Israel e Irã. E você vai perceber, não é coincidência, é profecia. E para começar, vamos ao que está escrito. Apocalipse 6, 12 e 13. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande terremoto de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Povo de Deus, você está prestando atenção nisso? Em abril e maio de 2025, o Irã lançou uma série de ataques com mísseis balísticos e drones sobre o território de Israel. A mídia chamou de escalada. Os analistas políticos chamaram de provocação, mas os céus chamaram de cumprimento de profecia. João não tinha vocabulário militar. Ele não conhecia a palavra míssel, drone, ataque aéreo ou tecnologia balística. Mas ele viu. E quando ele viu aquelas luzes cruzando os céus e caindo com fogo, ele chamou de estrelas caindo do céu. E ele completa dizendo que elas caíam como figos verdes, ou seja, caíam em sequência, de forma desordenada, rápida e devastadora. Será que João, lá na ilha de Patmos, estava tendo uma visão de mísseis modernos? Será que o Espírito estava mostrando a ele os ataques que veríamos em nossos dias? Será que os selos estão sendo abertos diante dos nossos olhos? A verdade, meus irmãos, é que nunca estivemos tão perto. O livro de Apocalipse não é mais apenas uma promessa futura. Ele é o retrato dos nossos dias. E essa guerra entre Israel e Irã é um alerta dos céus. Deus está sacudindo a terra. Ele está permitindo que os reinos se confrontem, não para assustar os filhos, mas para despertá-los. Mateus 24, versos 6 ao 7 dizem: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Povo de Deus, isso está acontecendo agora. Se levanta o Irã, se levanta a Rússia, se levanta o Hamas, se levantam as nações islâmicas, se levanta o espírito do anticristo. E no meio disso tudo está Israel, a menina dos olhos de Deus, o relógio profético da Bíblia. Vamos abrir agora em Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 8. João começa a descrever o que viu quando os primeiros selos foram abertos. Apocalipse 6, 1, 2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 animais, como em voz de trovão, dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse é o primeiro cavaleiro, montado num cavalo branco. Muitos pensam que ele representa Jesus, mas não é o Cristo. Este cavaleiro carrega um arco, mas sem flechas. Ele é um símbolo de engano, falsa paz, manipulação espiritual e política. Ele se parece com Cristo, mas é um falso Messias. É o espírito do anticristo. É o poder que manipula nações com mentiras, ideologias, acordos ilusórios de paz. Pensa comigo.
Quantos acordos de paz foram assinados com Israel nas últimas décadas? Quantas promessas de trégua, cessar-fogo e reconciliação? E no final, o que vemos? Guerra, traição, ataques, sangue. Esse cavaleiro branco é o espírito que atua por trás dos bastidores, e ele já está em ação no mundo. Apocalipse 6, 3, 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavaleiro vermelho representa a guerra. Ele tira a paz, ele empunha uma espada. E ele cavalga pelas nações, trazendo conflito, destruição e morte. E o que estamos vendo agora? O Irã declarando que Israel será apagado do mapa. Israel revidando com força total. Países se posicionando. As fronteiras do mundo se inflamando. A espada está sendo empunhada. O cavalo vermelho está galopando sobre a terra. Apocalipse 6, 5, 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Aqui, o cavaleiro preto representa a fome, a crise econômica, o desequilíbrio entre riqueza e miséria. Olha ao redor do mundo. Inflação global, escassez de alimentos, preços subindo enquanto o salário encolhe. Países que dependem do trigo do Oriente Médio, enfrentando desespero. E em cada guerra, a fome se alastra. O que João viu é o que está diante dos nossos olhos. O povo de Deus precisa entender. Não é só economia, é juízo. A balança na mão do cavaleiro preto é símbolo de uma sociedade desequilibrada, onde o pobre não tem o que comer e o rico desperdiça o que tem. E essa balança já está pesando na terra. Apocalipse 6, 7, 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que sobre ele estava tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Aqui vemos o cavaleiro amarelo pálido, a morte, seguida pelo inferno. Esse é o mais assustador de todos. Ele carrega a consequência final dos outros 3. Onde há engano, guerra e fome, vem a morte. E onde a morte impera, o inferno cobra sua parte. Quantas vidas estão sendo ceifadas nas guerras? Quantos inocentes? Quantos cristãos perseguidos? Quantos refugiados? A cada bomba que cai, o inferno se alegra. Mas os céus estão observando. E Deus está registrando tudo. Meu irmão, minha irmã, esses cavaleiros não são simbólicos. Eles são reais, espirituais e já estão em movimento. Eles estão cavalgando sobre as nações. E as suas ações estão sendo noticiadas todos os dias. Mas a maior pergunta é: você está vendo isso com os olhos do Espírito ou ainda está cego pelas distrações deste mundo? Vamos continuar lendo em Apocalipse 6, agora nos versículos 9 a 14. Apocalipse 6, 9 a 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas,
e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Aqui vemos algo profundo e comovente. João viu os mártires da fé. Homens e mulheres que deram suas vidas pelo Evangelho, que foram perseguidos, mortos, caluniados, degolados, crucificados, por amor a Cristo. Eles estão debaixo do altar, ou seja, num lugar de honra diante de Deus. E eles clamam por justiça. Hoje, em 2025, o número de cristãos perseguidos nunca foi tão alto. No Oriente Médio, na África, na Ásia e até mesmo em países livres, o nome de Jesus tem sido motivo de cadeia, exclusão, zombaria e morte. E Israel, mesmo sendo o relógio profético, não reconhece Jesus como Messias. Muitos missionários são impedidos de pregar abertamente. A cruz ainda é rejeitada. E a pergunta dos mártires continua ecoando. Até quando, Senhor? Deus ouve esse clamor. E o tempo da resposta está chegando. O juízo virá. O trono de justiça será estabelecido. E então João vê algo ainda mais forte. Apocalipse 6, 12 a 13. Houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Vamos refletir. Em 2023 e 2024, diversos terremotos poderosos atingiram o Oriente. Recentemente, em regiões próximas de Israel, houve tremores que deixaram centenas mortos. O céu se escurecendo, você viu as imagens? Quando os mísseis iranianos cruzaram o céu à noite, era como se o firmamento rasgasse. A lua de sangue apareceu visivelmente várias vezes nos últimos anos, e sempre próxima de eventos proféticos envolvendo Israel. E as estrelas que caem? João não conhecia a tecnologia, mas ele viu algo brilhante, rápido, destruidor, despencando do céu em sequência. Exatamente como os ataques aéreos. Você viu as filmagens das explosões? Pareciam estrelas em queda. O céu sendo riscado por fogo. A terra tremendo ao redor. João estava descrevendo nosso tempo. Apocalipse 6,14. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Meu Deus! João agora vê o céu se enrolando como um pergaminho. Você já viu o céu antes de uma tempestade? Nuvens se movendo rapidamente, se abrindo e se fechando como cortinas? Ou até mesmo nuvens sendo varridas por ondas de impacto? Hoje, com os ataques aéreos modernos, os céus de guerra se comportam exatamente assim. As explosões fazem as nuvens se retrair, como se o céu estivesse sendo rasgado, enrolado, puxado de volta. Seria isso que João viu. Um cenário de guerra tão violento que até o firmamento parecia se recolher? Além disso, ele fala que montes e ilhas são removidos dos seus lugares. Estamos vendo isso com terremotos violentos que deslocam placas tectônicas, explosões subterrâneas e bombas com poder de abalar regiões inteiras. Mudanças no clima, no relevo, no equilíbrio da Terra. A palavra está gritando diante de nós, e muitos ainda seguem dormindo. O céu está nos alertando. A Bíblia está se cumprindo. Os selos estão sendo abertos. E cada nova manchete, cada imagem de guerra, cada míssil lançado, é como se o próprio João estivesse narrando o noticiário das nossas vidas. Mas agora vem a parte mais importante. O que faremos com isso? A profecia não é para te entreter, ela é para te acordar. Povo de Deus, diante de tudo isso que vimos, os selos sendo abertos, os cavaleiros cavalgando, as estrelas caindo, o céu se recolhendo, o que resta ao homem senão se voltar a Deus? Quantas mensagens o céu ainda precisa nos enviar?
Quantas vezes Deus precisa permitir que o mundo seja sacudido para que despertemos? O que está acontecendo entre Israel e Irã não é só geopolítica, é espiritual, é profético, é bíblico. E se cumpriram os selos, e se as estrelas estão caindo, o que vem agora é o arrebatamento. Jesus está às portas. O Rei está voltando. Mateus 24, 30, 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Você está preparado para esse dia? Porque ele virá como um ladrão à noite, e nem todos estarão prontos. A Bíblia nos alerta. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem guardado a fé? Tem vivido em santidade? Tem buscado o Espírito? Ou tem vivido como se Jesus nunca fosse voltar? Hoje é dia de decisão. Não amanhã. Não quando a guerra chegar na sua cidade. Não quando o mundo desabar. Hoje. Hebreus 3:15. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça. Não fuja. Volte-se para Cristo agora. Você quer ter a certeza da salvação? Quer estar pronto para o arrebatamento? Quer viver como quem espera o Rei? Então ora comigo agora, de todo o seu coração. Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua voz. Eu creio que a tua palavra está se cumprindo. Eu creio que os selos estão sendo abertos. Eu creio que tu estás voltando. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Escreve meu nome no livro da vida. Me ajuda a viver em santidade. Me prepara para o arrebatamento. Eu te recebo como meu Salvador e te declaro como meu Senhor. Toma minha vida, meu futuro e meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração com fé, o céu está em festa. E agora, eu quero te pedir algo. Escreve aqui nos comentários. Eu estou pronto, Senhor. Diga ao mundo que você escolheu a eternidade. E como sempre, me diz de onde você está nos assistindo e que horas são aí agora. Vamos levantar um povo profético em cada cidade. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Essa palavra pode salvar uma alma da condenação eterna. Não guarda para você. Povo de Deus, o tempo está correndo. As profecias estão se cumprindo. E a trombeta está prestes a soar. Os selos já estão sendo abertos. Mas quando o céu se abrir de verdade, será tarde demais para quem não estiver pronto. Vigie, ore, se consagre, busque a face de Deus como nunca antes, porque Ele vem. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus.